Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast Conexão Saúde Minas. Eu sou a Luana Pacheco, sou enfermeira, atuo na gestão em saúde há 13 anos, liderando aí empresas nacionais e multinacionais de grande representatividade, tanto no país quanto aqui no estado de Minas Gerais, e agora com a minha própria empresa, com a iCare Gestão em Saúde. Nós viemos trazendo grandes convidados, pessoas que fazem parte da minha trajetória, outras pessoas que eu estou conhecendo agora, mas todos com o mesmo propósito. São pessoas que é, atuam para além de só um trabalho, de só receber o dinheiro em troca do trabalho, mas tem um propósito na sua atuação, tem uma entrega muito forte, tem uma presença muito forte. Para mim é uma grande honra trazer cada uma dessas pessoas aqui para a gente conversar, para a gente conhecer e é o que vem ao encontro daquilo que a gente acredita, né? O propósito, o senso de responsabilidade, compromisso com o cliente, aquilo que nós mais acreditamos que é o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Nós não estamos aqui de passagem, nós todos viemos com uma vocação, com um chamado, e tem pessoas que vêm se destacando aí nas suas entregas, então essas pessoas estarão aqui conosco. Por isso eu te convido sempre a participar. Você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, já faz sua inscrição aí, já clica no botão de se inscrever, já segue a nossa página no Instagram, Podcast Conexão Saúde Minas. E quero começar hoje, além de agradecer os nossos patrocinadores que eu já vou falar, como sempre eu começo agradecendo a Deus pela oportunidade de levar informação às pessoas que precisam. Na maioria das vezes a gente está falando de saúde, nós estamos falando de temas difíceis, polêmicos, de difícil enfrentamento, de soluções que a gente traz para os pacientes, para os clientes, mas hoje nós vamos trazer um tema um pouquinho mais leve, um pouco mais gostoso de conversar, que muito interessa também aos profissionais, então é algo diferente que a gente está fazendo aqui hoje. Começar hoje agradecendo os nossos patrocinadores, a Fênix Gestão em Saúde. A Fênix é liderada aí pelo José Elias e pela Elisângela. São dois profissionais gigantes que acreditam muito nesse propósito de falar aí de vocação, eles têm um slogan, nós atendemos o amor de alguém, então também são pessoas que caminham muito junto com a gente. A iCare, que é a empresa que eu fundei esse ano, também nasceu muito com essa veia, com esse olhar diferente da gestão e que traz aí soluções na área de atenção domiciliar, também na área de treinamento e desenvolvimento de profissionais com pessoas de referência no mercado. Graças a Deus, tenho grandes parceiros junto comigo. E já estamos atendendo aí uma boa demanda, principalmente no home care e trabalhando com algumas formações aí de profissionais. A COP Assiste, que é uma empresa de uma cooperativa de enfermagem, que treina e capacita os profissionais para entregar esses profissionais preparados para o mercado de trabalho e também atende serviço de atenção domiciliar, ambulância e alguns hospitais. O mago das fórmulas, que é o Dr. Diego Melo. Dr. Diego é referência em Goiânia, em Goiás, aqui no Triângulo Mineiro, como um profissional da área de saúde estética, é farmacêutico e professor também em algumas universidades na área de saúde estética e vem entregando soluções no rejuvenescimento facial e corporal, no tratamento aí de mulheres, homens também na estética capilar, ele entrega aí soluções incríveis e um diferencial de trabalho bem importante. E o projeto Famílias Raras, que é onde nós estamos gravando aqui, presidido pelo André e pela Marina, que tem um propósito de fornecer apoio a famílias que tenham crianças com doenças raras, ou adolescentes ou adultos, mas que leve aí soluções no sentido de terapias e também o serviço de apoio jurídico a essas famílias. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, obrigada por estarem conosco. A gente vem caminhando aí, né, a uma trajetória já há alguns meses e a presença de vocês é muito importante para nós. Hoje, então, a gente vem com um bate-papo muito legal, muito gostoso, que eu posso falar que eu tenho presenciado aí de perto, com duas mulheres incríveis, com duas mulheres que também fazem a diferença onde elas pisam, que têm uma vocação, uma história linda para contar para a gente das suas atuações, e que eu tive muito orgulho de conhecer. As histórias de vida se cruzam em momentos importantes,
a Fabiola já atua aí comigo, vou apresentar, né, no meu caminho, vou contar um pouquinho para vocês depois. Então, começando essa apresentação, eu quero falar da Laura Almeida. A Laura, ela é uma fotógrafa, gente, assim, maravilhosa, incrível, que é destaque, o Instagram gigante, já vem como destaque aí no Triângulo Mineiro. Tem uma carinha de menina, mas já é mãe. Vai contar a sua história de vida, além de tudo, além de ser uma fotógrafa espetacular que vem se destacando, é também psicóloga, especializada em terapia cognitivo-comportamental, talvez até por isso que tem tamanho destaque, sabe acolher as pessoas, sabe? Tem um olhar muito clínico, muito técnico. E junto com ela, a Fabiola Santos. Fabiola, eu posso dizer que é minha consultora de imagem, gente. É maravilhosa também, sua também. Fabiola, uma observação interessante é que ela é formada, graduada em serviço social. Foi a primeira formação dela, estava contando aqui para a gente em off sobre o seu TCC na área de oncologia, mas se encantou aí pela consultoria de imagem. E ela tem. Gente, olha que eu já tinha feito consultoria, não posso falar, né? Não é falando de outros profissionais, mas eu posso dizer que fez uma diferença incrível no meu caminho. Depois a gente vai entrar nesses pormenores aí. Sejam muito bem-vindas. Eu queria que cada uma de vocês se apresentasse, contasse um pouquinho mais aí do currículo, da trajetória de vocês. Quem quer começar? Pode começar. Primeiramente, eu quero agradecer você, Luana, quero agradecer você também, André. E, assim, achei incrível a proposta do projeto. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas e é um projeto que, assim, tenho certeza que vai ser muito próspero. Obrigada. Então, assim, me apresentando novamente, né? Meu nome é Laura Almeida, sou fotógrafa especialista em posicionamento de imagem e moda e também psicóloga por formação, com pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sempre convivi com a fotografia. Eu nasci de uma família de fotógrafos, mas o que poucas pessoas sabem, na verdade, é que eu fui criada pela minha mãe. Assim, meu pai não teve uma presença ativa na minha vida. Ele é fotógrafo também, mas não. Na verdade, ele saiu de casa quando eu tinha 3 anos e foi minha mãe que segurou a barra, assim, com os 3 filhos. E eu acho que a minha admiração pela profissão, ela começou aí. Sabe, eu vendo a minha mãe sempre saiu para trabalhar, então assim, ela foi aquela mãe muito presente emocionalmente falando, mas sempre muito ocupada porque ela tinha que dar conta de cuidar dos 3 filhos, né? E assim, ela tinha uma rede de apoio maravilhosa, que inclusive atualmente são os meus pais, que eu chamo de pais também, que foram os primos dela que me deram todo o suporte junto com ela. Olha só que legal. É bem legal, assim, algo que eu sou muito grata. E eu vi a minha mãe saindo, assim, sempre linda, sabe, para poder fotografar, e eu me encantei com isso. Eu ficava brincando, falava assim, mãe, quero ir pro estúdio. Eu pequenininha, assim, com uns 8 aninhos, ela me levava e eu adorava ficar seguindo ela ao longo do trabalho. Até que com 10 anos, eu perguntei para ela se eu não. Eu pedi, na verdade, falei, nossa, mãe, não tem como você me ensinar a fotografar? Aí ela falou, não, então Com vamos 10 anos. com 10 anos. Aí, assim, ela me enrolou um pouquinho, na época, acho que ela pensou, nossa senhora, né? Mas com 11 aninhos, ela falou, não, chama suas amiguinhas da escola, porque ela tinha um estúdio. Então, eu chamei, tem até fotos disso, gente, até hoje. Chamei minhas amiguinhas da escola e eu comecei. E ela ia me instruindo. Até que com 11 anos, assim, eu já estava começando realmente a fotografar, aprendi as técnicas, a dirigir, sabe? Claro que nada de uma forma assim, né, tão fechada, mas com 12 eu já comecei a acompanhar minha mãe nos eventos. Olha Como só. assim? Minha mãe, ela era focada em fotografia de eventos, então ela pegava muita formatura, pegava muito casamento, mas eu lembro muito das formaturas, que era que ela colocava muita formatura infantil, sabe? E aí teve um dia que uma pessoa da equipe dela faltou. Aí ela falou assim, Laura, não tem como você fotografar para minhas crianças, tipo, eram criancinhas. E aí foi aí a primeira vez que eu realmente fotografei profissionalmente.
E 12 aí, anos. 12 anos. Aí, com 13, eu já realmente ia com ela pros eventos, não necessariamente pra fotografar, porque eu ainda era muito pequena, né? Assim, fotografava às vezes crianças, né? Algo tipo assim, criança de 4, 5 anos. Mas com 14 pra frente, eu tava fotografando realmente, às vezes, meninas da minha idade. Que Com ela. sensacional. Foi muito legal. O destino deu um empurrãozinho. Deu, e aí na verdade, com 18 anos, eu entrei para psicologia, também era um dos meus sonhos, assim, me encontrei bastante, foi uma faculdade que eu falo que é sensacional, sabe, em todos os aspectos, estava pronta para poder atuar, já estava com os móveis da minha clínica comprados, sabe, tipo, eu já estava fazendo pós-graduação, e mesmo assim trabalhando na fotografia. Então, ao longo da graduação, eu fazia curso era integral, durante os intervalos, sabe? Eu tava com a minha mãe, final de semana eu sempre fotografava, e no final da graduação coincidiu de eu fazer também a minha cartela de clientes na fotografia. Olha só. E assim, veio a pandemia, e no início, assim, da pandemia eu engravidei. No que eu engravidei, a gente tem sempre eu falo, fico brincando, né? Porque é um sonho, gente. Eu falei, nossa, não, eu vou conseguir seguir nas duas áreas, sabe? Com um filho pequeno, e eu grávida falando, não, vou conseguir seguir nas duas áreas, porque era difícil pra mim também fazer uma escolha, levando em consideração que eram duas paixões, sabe? Até que eu tive meu neném e falei, não vai ter como eu seguir nas duas áreas, porque eu precisava ser mãe também, sabe? Precisava também É uma entender doação. exatamente. E eu queria ser mãe, assim, no sentido de estar presente, sabe? Viver aquilo, né? Viver a maternidade. E foi aí que eu entendi que realmente eu iria seguir para fotografia, mas foi libertador quando eu entendi o porquê de eu ter feito a psicologia, do quanto a psicologia iria me auxiliar durante todo o meu processo. Já quero, já mil curiosidades aqui. Segura um pouquinho que eu vou querer saber tudo. É um pouquinho disso. Maravilhoso. Seja bem-vinda. Muito obrigada novamente. Lu, também quero agradecer você o convite, agradecer o André também que está nos recebendo hoje. E contando também um pouco sobre mim, eu tenho minha primeira graduação, que é em serviço social, e fiz realmente a parte da graduação era muito voltada para esse aspecto da saúde. Quando terminei minha graduação, eu comecei a atuar em instituições de terceiro setor. Então, uma outra parte da minha vida é que eu fui missionária durante um período. Gente, eu não estou com vocês à toa. Então, Legal. eu atuei diretamente na comunidade, né, na instituição que eu pertencia, de uma forma dentro do sócio jurídico. Então, eu atuava também no sócio jurídico e nos projetos sociais. Católico. Então, atuei também em projetos sociais, em gestão, e se tornou também a minha paixão. Então, eu falo assim, que para mim, o mais importante de tudo sempre foi trabalhar e estar com pessoas, porque eu realmente sentia que era esse o meu sentido mesmo, estar ali para servir as pessoas e me conectar com elas, e fazer com que elas, de alguma forma, tivessem uma experiência de se reencontrarem. Então, esse período de atuação foi incrível, assim, na minha vida. Vivi várias experiências, assim, infindáveis, né, para poder contar, tanto espirituais também, nesse aspecto pessoal mesmo, assistencial também, né, que eu trabalhava, então foi muito incrível. E aí foi no final de 2019, eu vivi um período também de adoecimento, e aí durante esse processo eu fiquei ali mais ou menos 6 meses em recuperação. Eu tive depressão, tive depressão, ansiedade e pânico. Então eu fiquei num nível assim, eu fui deixando ficar num nível assim mais agravado, e eu fiquei 6 meses afastada para me recuperar mesmo. Então foi um período de reencontro também, tanto com Deus, dentro daquilo que eu vivia, também profissionalmente, naquilo que eu fazia ali no mundo. E a consultoria de imagem, ela entrou nesse processo, nesse momento. Eu acho linda essa história, Fabi. Você já contou, eu me emociono. Né? Você contou lá na primeira formação que a gente fez de treinamento de líderes. É verdade, Lu. E aí? Então, nesse processo, eu falo que a saúde ali, os profissionais de saúde que me acompanharam foram incríveis, impecáveis, assim, durante todo esse processo. Então, o meu médico psiquiatra, Dr. Murilo, que eu agradeço ele sempre por todo o cuidado comigo, e ele ia trazendo tanto essa atenção ali, muito próxima mesmo. Então, quando eu tinha uma crise, eu conversava com ele.
E ele começou a trazer ali para mim, primeiro a paciência, para que eu esperasse aquele momento passar. Mas depois que eu fui melhorando um pouco, para que eu começasse a olhar ali à minha volta, como eu poderia voltar realmente para a minha vida ali, porque realmente ficou ali um tempo parado, eu tinha muitas dúvidas sobre o que eu iria fazer a partir daquele momento. E aí eu comecei tanto ele quanto a minha psicóloga na época, eles foram começando a trazer para mim experiências práticas, assim, primeiro de autocuidado, porque eu sou muito prática também. Então, para mim, assim, eu saía da terapia, saía da consulta, sempre com exercício para cumprir. Eu pedia sempre isso para eles. Então, no início, eles começaram a trazer para mim exercícios como: hoje você vai lavar o cabelo, porque eu ficava 5 dias sem conseguir ter aquela disposição para lavar o cabelo e tudo Sem mais. ter ânimo. Sem ter o ânimo mesmo. Comecei a fazer isso. Então hoje você vai secar o cabelo. Dessa vez, agora o exercício é esse. Tem uma amiga que é maquiadora e ela começou a fazer testes de maquiagem em mim. Então ela aproveitava, era também período de pandemia, ela fazia os testes. Eu comecei, através da beleza, ir entendendo o quanto aquilo era importante, o quanto a beleza também tinha o poder de curar. Primeiro ela me curou. Então todo esse processo foi super importante na minha recuperação também. Então, claro, a minha espiritualidade, o tratamento médico, inclusive medicação, toda a minha rede de apoio que foi incrível, que isso assim fez toda a diferença também, mas esses profissionais que me acompanharam. Então, Você está entrando numa temática que é muito importante. Então, a partir disso, eu comecei a entender que nesse momento da minha vida eu estava num novo momento. E que a partir dali eu precisava, diante daquela circunstância, viver algo diferente. E aí eu comecei a pesquisar como eu poderia fazer isso de uma forma prática. Então, como que eu vou fazer com que outras pessoas também vivam isso? Como que elas vão se reconectar com elas, mas que elas vão entender que a beleza também pode curar? Porque a beleza vai muito além da questão Que incrível, Fabi. física, né? Claro que é importante, mas a beleza também é aquilo que nos inspira. Então, que traz essa sensação de conforto, de tranquilidade muitas vezes e que nos conecta com valores importantíssimos. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a entender quais profissões, e eu não sou daqui de Uberlândia, sou de Tiltaba, que é perto, mas é uma cidade menor. E assim, comecei a entender, pesquisar na internet, e encontrei consultoria de imagem e estilo. Pensei em psicologia na época, pensei, acho que eu vou fazer uma graduação em psicologia, acho que vai ser importante, mas comecei a entender sobre a consultoria, e aí eu me encantei, porque eu entendi que a partir da consultoria eu podia desenvolver também a minha metodologia, claro, com todas as técnicas, né, que nós aprendemos, mas eu poderia também desenvolver algo que fosse voltado para aquilo que eu queria ensinar às pessoas, que primeiro esse reencontro consigo mesmas, a descoberta de que a beleza cura, mas também viver essa parte prática, que eu falo hoje muito, que é se vestir com elegância, ter estratégia nas escolhas e principalmente priorizar aquilo que é a sua essência, né, a sua autenticidade, porque é isso que faz com que a gente realmente se posicione de uma forma concreta nesse mundo, que a gente faça diferença. Meninas, vocês duas têm algo em comum. Talvez você por ser psicóloga e você por ter vivido essa intensidade aí de transformações que te levou até esse caminho. E que fazem também a gente sair desse raso, porque existe dois lados da moeda. Existe o lado, falando de imagem e de beleza, existe um lado que gera o encantamento, a beleza é harmônica, é tudo lindo, né? Você gera admiração. O ser humano, ele gosta naturalmente do que é belo. O mundo é lindo. Deus fez o mundo maravilhoso, né? A natureza é bonita. Mas existe também aquele lado que as pessoas que estão nesse momento de repente, não se gostar, não se cuidar, ou de não estar conectado consigo mesmo, estarem nesse momento assim, mas precisa disso? Será que realmente é importante a imagem? Será que isso não é futilidade? E aí você traz na sua fala, e você também, quando você fala, eu tenho formação como psicóloga e tal, esse olhar de despertar, quando vocês falam, né, de despertar no outro essa autoimagem de se olhar e de se enxergar de uma maneira diferente, tanto através da fotografia quanto através da sua atuação. Eu queria entender, assim, no olhar de vocês, que a gente aprofundasse um pouco nessa questão. O que vocês acham, assim,
falando de imagem, né? Uhum. É futilidade na área de saúde se preocupar com que pensando que nós estamos falando de assistência, Uhum. profissionais que estão atendendo, a gente está falando muito aqui no contexto profissional, claro Aham. que tem outras pessoas assistindo também, tem um público já que nos assiste de pessoas mais velhas, de um público mais idoso e tudo. Mas pensando primeiro no contexto dos profissionais de saúde, o que vocês podem trazer, né, desse olhar aí harmônico? É importante? Como trazer isso para o dia a dia? Tem que se preocupar mesmo? Porque eu tenho certeza que muita gente ainda pensa, ah, não, eu vou vestir minha calça branca, minha blusa branca, meu jaleco, e é isso mesmo, eu vou prender meu cabelo e vamos embora. E no máximo, se passar, é um botãozinho. Se passar. Como que a gente consegue equilibrar isso? O que vocês acham? Olha, é muito interessante você trazer isso, porque, assim, falando nessa proposta, tipo, de imagem, de posicionamento mesmo, Aham. muitas pessoas ainda associam isso literalmente, assim, só às vendas. Claro que eu não vou mentir para vocês, eu acho que um bom posicionamento converte em vendas em todas as áreas. Uhum. Mas o que que eu falo? Posicionamento de imagem tem muito a Quando ver você fala com... venda, você está falando de valor, não. Não, vendas tipo de serviço, por exemplo, vendas de produto para quem, vamos supor, algum profissional da área da saúde que tem alguma empresa, Ou mesmo entendeu? quem não tem empresa, né, Laura? Você É, consegue cobrar mais. exatamente. Que Não, tem um então, mas assim, consultório. uma pessoa que vende ou um serviço ou então um produto. Você não Uhum. concorda comigo? Com certeza. Mas, além disso, o posicionamento de imagem ele tem tudo a ver com autoconhecimento, entendeu? Isso eu acho que com certeza É incomum. é algo em comum entre É. as nossas áreas. Uhum. E assim, eu li um livro esses tempos que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que você já ouviu falar sobre Já. esse livro? É um livro sobre psicologia positiva, aplicada a negócios, enfim. Uhum. Mas esse livro também traz muito o quanto é importante, por exemplo, você entender um pouco de você, sabe? E estar disposto para viver o seu dia, entendeu? Então, Uhum. a imagem é isso. Por exemplo, você acorda no turno da manhã, você tem duas opções, sabe? Para quem trabalha, vamos supor, de home office. Isso é um exemplo muito palpável. A pessoa ela pode acordar, colocar o pijama dela e ligar o computador, entendeu? E começar a vida, sabe? Enfim, desligar a câmera e trabalhar. As pessoas, é comprovado, tem umas pesquisas sobre isso, que Uhum, as pessoas sim. que acordam, sabe? Às vezes, tipo, tomam um banho e colocam uma roupa um pouco mais alinhada, que elas se sentem bem, o dia delas já começa melhor. A produtividade delas, entendeu? Então, assim, você libera hormônios, tipo, realmente que faz com que você se sinta melhor, entendeu? Uhum. Então, eu falo que essa questão do posicionamento, quando ele tá aliado à sua essência, né? Porque hoje também não é posicionamento de imagem, não é só você colocar um blazer, tirar umas fotos, Perfeito. estar Aham. elegante. Não, Uhum. vai muito além, sabe? Então, quando ele está realmente conectado com a sua essência, isso tem a ver com autoconhecimento. O autoconhecimento, com certeza, é fundamental para que você consiga exercer a sua profissão, tipo, de uma maneira mais Sensacional. sensacional, mais assertiva, sabe? Uhum. Então, assim, divagando um pouquinho sobre essa questão, tipo, se é ou não é futilidade, eu realmente não considero que seja. Uhum. Isso que a Laura falou em relação ao posicionamento ser sobre autoconhecimento é uma coisa muito incrível, porque às vezes a gente imagina o posicionamento apenas com tirar uma foto com blazer, passar um batom vermelho, colocar o cabelo ali com aquele penteado mais justinho, um coque, para E a transmitir essa autoridade. autoridade. Só que se aquilo ali não faz parte de você, Não faz sentido. não faz sentido algum. Porque você pode postar no seu Instagram, por exemplo, mas quando o seu cliente vai te encontrar, ele vai encontrar você como você é. Desconecta, né? Desconecta. E às vezes ali, como você vai reproduzindo muito essa imagem que hoje nós temos, assim, muito de praxe mesmo em relação à autoridade, no caso, você se torna muito comum. E o que Uhum. que é o nosso diferencial? O que que faz com que a gente realmente consiga conectar com as pessoas? É quando nós mostramos quem nós somos. O que te faz ser único, né? O que te faz ser único. Porque existem vários médicos, existem vários psicólogos. Por que então, se todos são iguais ou eles parecem iguais, qual que vai ser a diferença para eu escolher um ou outro? Então, posso escolher qualquer um, porque eles são iguais. Uhum. Então, essa diferenciação é uma coisa muito importante. E às vezes a gente esquece. E aí entra nessa parte também sobre esse cuidado ser futilidade ou não.
Então, isso que a Laura falou também foi esse exemplo maravilhoso, porque realmente, e tem um impacto não só na nossa vida, mas o impacto é na vida daquela pessoa que você está junto. Na pessoa que você vai prestar um serviço, que você vai atender, você vai demonstrar o cuidado com ela. Então, a mesma forma, né, nós imaginarmos quando nós somos convidados para um casamento. A gente se arruma, vai no salão, escolhe o vestido. O homem pensa ali na camisa ou no terno que ele vai usar para aquele dia porque é um dia importante. É um dia especial. É um dia especial. E ali, o que que você quer demonstrar? A atenção e cuidado com quem te convidou, com os Perfeito. anfitriões. Então, só que a gente esquece que nós podemos viver isso todos os dias. Todos os dias também, cada dia tem uma ocasião especial, tem um momento especial. E isso faz com que a gente viva de uma forma muito mais feliz. Não esperando uma ocasião acontecer, uma ocasião específica, ou que fuja ali do ordinário, mas isso faz com que a gente mantenha tanto esse posicionamento, mas também a nossa satisfação com o que nós estamos fazendo, realizando, e a forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas. Perfeito, Fabi. Vocês duas trouxeram pontuações nas falas. Eu me lembrei, a gente está terminando, né? Tá em processo aí da consultoria de imagem, gente. Mais que recomendo. Vocês vão ver. Eu também, gente. É perfeito. Só faço. E aí, uma coisa que eu lembrei na fala de vocês foi sobre os testes. Eu fiz testes para entender a minha personalidade, entender o meu arquétipo. É o seu estilo pessoal estilo. também. E é muito interessante isso que vocês trazem de falar, não é colocar. Porque todo mundo acha hoje, não. Inclusive, já ouvi falar até que esse negócio de blazer já tá até saindo de moda. Assim. Na verdade, é o que eu falo, assim. Não é nem. É o que tem a ver com você. Eu, por exemplo, amo blazer, gente. Eu vou adorar ser de blazer, entendeu? Mas a pessoa que não gosta. Eu tenho uma cliente amiga minha, que ela trabalha com design, sabe? Que ela fala, cara, não é minha pegada. Gente, eu não sou a pessoa mais fã de blazer. Entendeu? Eu acho que E é super elegante. É super elegante, mas assim, pra mim não faz parte do seu estilo pessoal. É do meu estilo pessoal. É uma coisa que complementa, mas eu prefiro trazer outros aspectos. E uma dessas coisas que eu acho interessante da gente refletir, além dessa questão da gente entender qual é o meu estilo, qual que é a minha personalidade, o meu jeito, você identificou isso em mim super bem, né, com você também, é essa questão de olhar para si. Você trouxe a referência de um livro, eu quero também trazer a referência de uma leitura, que inclusive hoje nós estávamos falando, que é o Jeito Disney de Encantar os Clientes. Eu já li ele também. No começo do livro, hoje eu encaminhei ele em um grupo e fiz uma breve leitura do começo do livro, e aí ele fala assim: a magia começa em você. Quando nós estamos doentes, que a gente não está em um bom momento, começar esse processo como você trouxe aí, eu comecei penteando o cabelo, arrumando o cabelo, depois eu fui passando batom, com certeza foi um processo, até chegar nesse ponto ali. pessoal, que é essa fala que você traz, tem um momento de autoconhecimento. De autocuidado. Né? Sim. Como que as pessoas... Né, se vocês puderem falar mais um pouquinho, eu gosto de falar. Depois nós vamos vir com esse tema aí, que é diferente, falando de cura através da imagem. Se a gente puder falar disso em um outro momento, eu acho incrível. Mas se a gente puder, antes de entrar na temática mesmo, falando da área profissional, como que a pessoa, de repente, sai desse momento que ela levanta, já vai para o home office sem nem pentear o cabelo, de pijama... E vocês já acompanharam alguém que vocês trouxeram orientações ou que às vezes através de um ensaio fotográfico que você entregou teve esse impacto e que ela começou a sair ali do basicão para começar esse autocuidado um pouco mais? O que vocês orientariam assim? Olha, assim, a foto traz esse impacto mesmo? Traz, com certeza. Assim, eu não quero. A Laura psicóloga entrando agora, claro que tem diferenças, né? Não quero generalizar, porque às vezes quando a pessoa tá muito doente, não é tão simples assim, sabe? Mas, assim, o que eu sinto com as minhas clientes? Eu acho que a mulher, de uma forma geral, né, na sociedade, tem aquela questão também da autocrítica, sabe? Eu falo de mulheres porque é meu público maior, feminino, né? Maior é feminino. Também atendo homens, mas grande parte do meu público é feminino.
Então, assim, mesmo que eu trabalhe com ensaios profissionais, né, o meu foco maior é 100% assim, voltado para o profissional, elas sentem falta realmente de ter um direcionamento para participar desse processo do autoconhecimento, entendeu? Então, todos os meus ensaios, eles são feitos através de um briefing. Então, eu pergunto para elas, assim, coisas básicas, do tipo, o que te deixa feliz, sabe? Até, por exemplo, o que você gosta, o que você não gosta, o que você gostaria de valorizar emocionalmente falando no seu ensaio, o que você não gostaria que tivesse no seu ensaio. Então, assim, a partir das respostas, eu vou guiando, vou norteando, e o que é mais legal, falando da minha área, né, da fotografia, é o fato da pessoa, ela conseguir se ver com outro olhar. Então, o que é mais incrível é que, às vezes, quando ela coloca a roupa e eu, assim, começo o ensaio. E aí eu começo o ensaio e eu vou mostrando, porque eu sempre mostro, eu faço questão de ir mostrando entre um look e outro. Ela olha e me fala assim, nossa, Laura, nem parece que sou eu, mas eu tô tão linda. E não é aquele nem parece que sou eu do tipo de afastamento. Diferente. Não, é aquele nem parece que sou eu do tipo. Aí eu brinco e falo, nossa, você pode trabalhar desse jeito. Ela falou, nossa, eu posso mesmo. Eu fiquei bem, fiquei bonita, entendeu? Então, assim, esse se ver com outro olhar, com um olhar externo, é algo que pra mim, assim, é surreal. E, assim, falando assim, da minha área, é algo que eu sinto que a fotografia, ela consegue trazer esse poder, assim, da pessoa se ver com outros olhos. Gente, com certeza. É surreal, sabe? E, assim, no caso específico dos ensaios, eu acho que esse processo, eu fico brincando que eu encho o saco das clientes, né? Porque eu falo, não, me responde, vamos conversando. É como, eu já chego no ensaio parecendo que você é minha amiga, sabe? Do tanto que eu já conversei com você. Legal. Então, assim, todo esse processo do planejamento para o ensaio é algo que talvez aí conecta com a sua fala, vira essa chave, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa querer fazer só umas fotinhas, sabe? Eu adoro esse termo, tipo, umas fotinhas, uma coisa basiquinha. Gente, a mulher fazer um ensaio fotográfico, você pega no final e olha, isso te dá Gente, é sonho de muitas mulheres, assim. Quem não fez um book ali com 15 anos, exatamente, ela tem essa mesma realização. Tá se realizando agora. Então, 90% das minhas clientes nunca foram fotografadas, não são modelos, são mulheres que, assim, realmente estão também se colocando, assim, nesse lugar, falando, nossa, que interessante, sabe? Nossa, por que eu não fiz isso antes? Então, conectado com o profissional. E por que talvez tenha essas emoções tão, assim, genuínas? Porque traz a essência. Gente, a página dela, se vocês entrarem, é deslumbrante. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Eu já fico assim, quando esperando seu momento, meu, né, Lu? Logo. Mas você sabe que a gente olha e fala, será que vai... Eu vou falar de mim, gente, eu sou muito realista. Eu fico olhando e falo, será que comigo vai ficar bom assim também? Mas é porque tem gente muitas... Mas é porque tem uma insegurança, e tem insegurança, tem clientes e essa autocrítica. Isso, a questão da autocrítica. E tem clientes que me relatam, que falam, não, mas fulana é super acostumada. Eu falo, não, fulana nunca fez foto. É o primeiro ensaio dela, entendeu? Então, essa questão do direcionamento é algo que eu acho que é crucial, porque traz confiança. O direcionamento, não só no dia do ensaio, mas o direcionamento antes. Por exemplo, para as clientes que já fizeram um processo de consultoria, eu falo, meu Deus, eu amo pegar, porque já está nesse processo de autoconhecimento, sabe? É algo que conecta bastante, né? Então, eu acho que essa segurança, ela vai sendo construída. Nesses processos. Eu pareci uma boba alegre, assim, quando eu peguei meu resultado. Aí a Fabiola, nossa, parece super com você mesmo o resultado e tal. E eu, ai, que bonitinho. Não, é satisfatório, né? Porque o arquétipo, né, Fábio? O estilo pessoal. O estilo pessoal, o resultado, tipo, tem vários estilos. O meu passou por 2 estilos que realmente eu amo. Você se olha, né, e fala, e se reconhece, né? Isso que é incrível. Eu me reconheci no que você trouxe. Eu achei essa etapa, assim, sensacional. E é tão interessante isso, porque tem muito a ver com a autoestima. Mas com a autoestima que vai além daquele exercício que a gente, às vezes, já ouviu muito por aí, que é você apenas se olhar no espelho e você falar que está bonita. Se você não se sente realmente, se você não consegue reconhecer ali, e se não existe também esse processo de autoconhecimento para você valorizar as suas próprias características, fica uma coisa um pouco em vão, porque não é uma palavra que vai fazer com que mude talvez toda a sua história, talvez mais machucada ali, e que você não conseguiu se reconhecer até aquele momento. E aí eu vejo que no ensaio é tão bacana isso, porque é um exercício prático. Então a gente consegue ali se situar na realidade. A mulher se olha, né, e ela vai reconhecer a beleza dela, porque é ela ali.
Então, quando ela está ali arrumada, produzida, que ela faz uma pose, que ela é direcionada também pela Laura em todo o processo, ela consegue viver essa experiência prática e reconhecer a beleza dela ali, porque realmente ela teve atitudes. E aí, uma coisa que você perguntou, Lu, sobre o que é importante para a gente sair, talvez, ali daquele estado de comodismo até em relação a quem trabalha home office ou até na correria do dia. Para enfermagem, por exemplo, eu sou enfermeira, né? Eu sei, é difícil mesmo. Muito enfermeiro chegando pelo cansaço. São né? poucas horas dormidas muitas vezes. Só que existe algo muito importante aí que é a decisão. Porque essa chavinha ninguém pode virar por ninguém, somos nós mesmos. Exato. Então, à medida que a gente tem um despertar para isso, essa chave é virada, a decisão, e você começa com passos pequenos. Você vê um sentido naquilo, né? Igual você pontuou, tipo, isso para mim eu acho que faz todo sentido quando você me traz que você também se arruma, a sua relação com o outro ela vai ser diferente. O outro ele já vai se sentir acolhido, ele vai olhar e vai falar assim. Não, e também, imagina, quando um prestador de serviço ele chega até você, ele tá alinhado, você olha e fala, nossa, aquela pessoa se preocupou com isso, ela está se preocupando comigo. Porque ninguém se arruma para quem não se importa. Para quem não se importa. Isso eu acho que traz. E o que você traz também na fala, Laura, essa questão, quando eu até trouxe um pouco. Você fala de vendas, o tempo todo a gente está vendendo nossa imagem, Sim. né? E o nosso valor, ele, quando você está alinhado harmonicamente, né? Ali, o seu valor ele é outro. O valor que a pessoa, a captação que eu tenho de valor, a sua imagem, ela é muito maior. Eu lembro de uma história, eu gosto de contar ela, porque quando eu atendia em Tuiutaba, eu tinha um escritório e ele era num espaço que tinham outros profissionais também que atendiam. E aí tinha um dia que eu destinava, assim, para os atendimentos, para aquilo que era mais burocrático da consultoria. Então, no início, eu era muito ligada, assim, ao conforto. Então, eu fui um dia para o escritório pensando, hoje não vou atender ninguém, hoje não é dia de atendimento das meninas e tudo mais, vou super tranquila. Nesse dia, uma moça que atendia também no mesmo espaço atendeu uma cliente minha. E aí, lá na recepção, eu saí para buscar uma água. Na hora que eu saí, eu bati de frente com ela. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu pensei, meu Deus do céu, eu tô ali falando para ela sobre se cuidar, sobre a imagem, e eu não estou apresentável nesse dia. Por mais que eu não vou atendê-la, mas assim, encontrei. E aí, depois disso, virou assim uma outra chave em mim, que era o fato de todos os lugares que eu fosse, eu estaria minimamente arrumada. Então, era supermercado. Não, gente, pode ver, o dia que a gente não tá tão arrumada é o dia que você encontra todo mundo. Na rua, no shopping, na farmácia. Então, a gente precisa estar prontas o tempo todo. Isso precisa fazer parte da nossa rotina, porque você está se vendendo o tempo todo. Então, ali você tem a oportunidade de falar do seu trabalho, do seu serviço para alguém, que talvez você só vai ter aquela oportunidade e talvez por insegurança você perde aquele time ali e passou. Vou fazer uma pergunta difícil para você. Pode. Olha só, tem um tabu muito grande, assim, o fulano ele é bonito e o outro fulano é feio. Então tem pessoas que não se acham bonitas. E recentemente eu tenho escutado, porque a gente procura saber, procura se atualizar sobre algumas temáticas, até muito relacionado à profissão e tudo mais. Esse conceito de bonito ou feio, ele está muito mais ligado, talvez, não sei se vocês vão concordar, mas o que eu tenho escutado muito é isso, que ele está muito mais ligado a estar alinhado no sentido de harmonicamente, né? As questões. Se eu posso ser a pessoa mais linda do mundo, mas se eu chegar com um cabelo de repente mal cortado, mal organizado, com uma roupa qualquer, às vezes com um tênis. Quantas vezes a gente já viu até aquelas modas que usam roupa mais rasgada e acaba deixando a pessoa com um aspecto mais desleixado e tudo mais. Então, eu tenho escutado muito sobre esse conceito, né? Não, a questão da beleza nem sempre é só beleza por si só, mas é questão de como você se apresenta. Para quem não se acha bonito, né? Falar, eu já não sou bonito mesmo, então não vou ligar para isso, né? Isso aí é só para quem é bonito, esse tema.
que vocês diriam? O que dá para, como que a gente pode se organizar? Às vezes a pessoa é um pouco desleixada ou não se preocupa com isso, também pelo que ela já sofreu, também por ter uma autoestima abalada. Tem realmente esse conceito, fulano é feio, fulano é bonito, ou tem como a gente se reorganizar para estar mais apresentável? Com certeza tem como sim nós nos reorganizarmos para estarmos mais apresentáveis, isso é fato. E aí uma coisa que é importante a gente pensar assim, beleza não é algo relativo, então realmente existe aquilo que é belo e aquilo que é feio. Só que a beleza ela está além quando nós percebemos realmente a harmonia, a integridade e a clareza, que são atributos da beleza. Isso num conceito assim filosófico, antropológico, a beleza é isso. Então, quando nós trazemos harmonia, nós trazemos a integridade, que é a percepção total daquilo que nós estamos vendo. E a clareza, então, eu consigo ter realmente uma percepção exata de quem é aquela pessoa, das características que ela tem, e a harmonia, que realmente trazer tudo aquilo ali integrado. Quando nós pensamos nisso, nós chegamos na beleza. Então, eu consigo, através disso, entender como eu vou fazer com que eu me sinta, com que eu esteja mais bonita. Então, por mais que eu não me ache bonita, mas se eu cuido do meu cabelo, se eu cuido da roupa que eu vou vestir, se eu penso na maquiagem, eu vou estar mais bonita. Então, isso também é importante, claro, quando nós pensamos em alguém que está saudável, né? Mas a gente precisa olhar para aquilo que está por trás também. Então, eu falo que na consultoria, eu trabalho muito também com mulheres que vêm muitas vezes sofridas ali de doenças também que afetam a saúde mental, de momentos traumáticos da vida e que realmente se desconectaram totalmente. Só que é tão interessante porque quando a gente vai vivendo o processo, aquela mulher que ali não se sentia bonita de forma alguma, ela consegue se encontrar e de repente ela muda o cabelo, ela faz uma maquiagem, ela coloca uma roupa que valoriza ela, tanto na cor quanto no modelo, e ela já está bonita. Ela já vai se sentir melhor. Então, assim, o que é, nesse caso, aquilo que é belo e o que não é, aquilo que é bonito e o que é feio? O bonito é quando realmente eu trago tudo em harmonia. Então, independente da minha percepção no caso, mas que eu trago esse alinhamento e esse cuidado que eu falei ali, principalmente quando a gente aborda esses três conceitos. E o feio é quando a gente se desconecta totalmente disso. Então, quando eu não tenho esse cuidado em melhorar, no caso, a minha imagem, eu não vou estar bonita, eu vou estar feia. E aí pode ser a pessoa que fisicamente o rosto é lindo, que a altura é perfeita, o corpo, assim, impecável. Mas se ela aparece ali com o cabelo sujo, com uma roupa rasgada, ou com uma roupa suja, amassada, aquela pessoa não vai estar bonita, porque ela é bonita fisicamente, mas ela não conseguiu trazer na imagem dela esses atributos que são tão importantes para que ela realmente ficasse bonita e tivesse essa integridade ali, essa clareza dessa beleza. Entendi. Eu tô perguntando isso, meninas, Fabi e Laura, porque parece, quando a gente fala de profissional de saúde, área de saúde, parece que a gente está falando só de pessoas bem-sucedidas, profissionais que ganham bem, mas a realidade muitas vezes não é essa. Até falando de profissionais que ganham muito bem, médicos e tudo mais, muitas vezes a gente se depara com um contexto de desgaste emocional, que é isso que você trouxe, de uma sobrecarga de trabalho, de pessoas que passaram pela maternidade, estão tendo que equilibrar maternidade, casamento, trabalho. E várias dificuldades, e aí o que vai deixando de lado, o que fica por último é o autocuidado, é essa preocupação com a imagem. E aí a imagem, ela tem diversos impactos, né? Além do financeiro, acho que o primeiro deles é se olhar, Com né? certeza. É o auto-amor e tudo mais. Então é muito legal isso que vocês, essas orientações que vocês estão trazendo aqui. Se a gente pudesse falar mais um pouquinho, Fabi e Laura, sobre esse trabalho que vocês fazem, se você puder detalhar, porque eu já sei, eu já conheço. Mas assim, além dessa identificação, desses testes de personalidade, do autoconhecimento, que de uma forma ou de outra vocês acabam contribuindo, como que é, Fabiola, por exemplo? Eu trouxe uma vez uma pergunta para ela assim, Fabiola, já ouvi dizer que o colar, que é mais duro, ele passa uma sensação mais rígido, ele passa autoridade e tal. Na área de saúde,
a gente normalmente vê muitas roupas brancas, uniformes e tudo mais. O que a gente poderia trazer que vocês enxergam que traz uma imagem que passe mais autoridade? Eu falando como, assim, fotógrafo, eu acho que isso vai depender muito do público de cada um, entendeu? Então, por exemplo, a autoridade de uma pediatra é muito diferente da autoridade de uma fisioterapeuta que trabalha, às vezes, com mulheres, com saúde da mulher. Perfeito. Entendeu? São públicos distintos. Então, talvez, por exemplo, a autoridade de uma pediatra, se ela colocar só o blazer, sabe, aquela coisa muito empoderada, que só vise a questão, tipo, da credibilidade, eu acho que já foge. Desconecta Ela com desconecta o público. tanto com a criança, quanto também com a mãe da criança, que às vezes está lá naquela correria, custou a conseguir levar o filho. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente precisa avaliar algumas coisas. Eu falo sempre para as minhas clientes. Você precisa pensar primeiro, quando a gente fala, tipo assim, conectando também com a sua área. O que no final você está vendendo? E eu não estou falando de venda efetiva só em dinheiro, mas assim, o que você está fornecendo? Qual o seu público? Não necessariamente sendo público. Vou te dar um exemplo. Uma psicóloga. Quando eu falo de uma psicóloga, o que ela está fornecendo? Ela está fornecendo autocuidado, ela está fornecendo acolhimento, ela está fornecendo clareza, ela está fornecendo autoestima, ela está fornecendo segurança, porque é uma pessoa para poder confiar numa psicóloga. Então, tudo isso tem que estar na imagem dela. Você tá entendendo? Sim. Tudo isso. Então, agora, quando você fala, por exemplo, de uma dermatologista, assim, eu fui já, assim, uma dermatologista que às vezes é focada em harmonização facial. Ela está fornecendo também cuidado, porque, bom, ela precisa, né, passar credibilidade, segurança, né, mas ela está fornecendo bastante beleza, sabe? Dependendo da pessoa, ela fornece um pouco de poder, entendeu? A comunicação, ela já muda. Então, a clareza, para uma enfermeira que ela trabalha às vezes numa UTI, eu tenho uma tia que trabalha numa UTI, então, assim, ela trabalha há anos. Ela está fornecendo muito cuidado, acolhimento, amparo, sabe? Perfeito. Então, todas essas pessoas, a gente já está falando de situações assim, que a imagem ela precisa estar comunicando também com isso, não só necessariamente com o seu público final, mas com o que você realmente, qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, qual que é o valor que você vai estar fornecendo para o seu cliente final, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o pressuposto básico quando a gente fala, tipo, no âmbito profissional, né, do que realmente você vai, como que você vai conseguir compor a imagem final. Eu acho que é a partir disso, entendeu? Aí a gente começa a trabalhar. E isso é muito importante porque é nós pensarmos no objetivo de imagem que você tem. E o posicionamento também é isso. É você contar para as pessoas sobre quem você é e sobre o que você faz. Se você não conta isso de uma forma assertiva, vira uma fofoca. Então as pessoas vão entender aquilo que elas quiserem sobre você e elas vão passando a informação. Se você se posiciona de uma forma clara e direta, assertiva, você já está fazendo com que aquela pessoa que precisa do seu serviço, ela se conecte com você e ela vai ser atendida por você. Perfeito. Então, isso é muito importante porque ultrapassa ali um pouco desse âmbito também. Claro que é muito importante, né, a venda dos nossos serviços e tudo mais, só que também aquilo que você vai fazer ali por aquela pessoa. Então, o seu cliente, ele precisa de algo que só você tem. E se você não consegue comunicar isso de uma forma assertiva, ele vai talvez não vai ser atendido por outra pessoa e ele não vai ter a experiência que ele precisa com você. Então, assim, é muito sério, porque envolve muito os nossos valores, o nosso objetivo também ali dentro da nossa profissão, que é uma coisa importantíssima para a gente nortear mesmo, um posicionamento. E aí, outra coisa também que a Laura falou, né? É muito importante pensar nas pessoas que você vai, naquilo que você vai oferecer realmente, nas pessoas que você vai atender. Porque não tem como. Uma enfermeira que trabalha ali na UTI, à noite, ela não vai chegar para trabalhar com blazer, com escarpão, sabe? Com batom vermelho, maquiagem, não tem como, cabelo solto, não tem como. Perfeito. Então, como que você vai, dentro da sua realidade, trazer o máximo ali de cuidado para aquela pessoa e harmonia com a sua imagem? É pensando nos detalhes. E aí eu falo que é o que faz toda a diferença.
Primeiro a gente pensar naquilo que é macro, né? Então, eu estar com o cabelo limpo. Ah, Fabiola, não tem como lavar o cabelo todo dia. Gente, existe shampoo a seco. Sim. Existe um método assim, infalível, que é você lavar sua franja lavar a franja ali na pia do banheiro, secar, porque ele já muda um pouco. Então, você ter esse cuidado, você fazer um penteado, de repente, se o cabelo não tá ok para estar solto, ou dentro da sua área você não consegue estar com ele solto, pensar no penteado, pensar na roupa que você vai usar. Usa roupa branca? Essa roupa, como que ela tá? Ela tá encardida? Ela tá limpinha? Você vai alinhar essa roupa no seu corpo? Ela não vai estar muito apertada, não vai estar larga demais. O sapato vai estar limpo, sem sinais de desgaste. Tá rasgada, se você consegue colocar um brinco, isso já vai fazer a diferença. Passar um gloss, um hidratante labial, um blush ali para a mulher, né? Para o homem, fazer uma barba, o cabelo, cuidar do cabelo, cuidar desse detalhe da roupa, que o homem às vezes é mais preocupado, deixa a roupa ficar desgastada e nem liga, né? Nem presta atenção. Mas são esses detalhes que fazem muita diferença. Em todas as profissões, todos os nichos, na verdade. E aí, de acordo com cada profissão, com cada abordagem, você vai direcionar de acordo com aquilo que você está oferecendo. E aí entra, claro, nesse aspecto mais técnico até do que eu faço na consultoria de imagem, do que a Laura faz também nos ensaios, quando ela planeja o ensaio com o cliente, que é realmente pensar nessa forma estratégica. Perfeito. Sensacional, Fabi, a fala. E, meninas, então vocês trouxeram assim que de acordo com a área muda um pouco de como que esse profissional vai Com certeza. fazer se apresentar, toda né? essa estratégia de imagem. Estratégia de imagem, perfeito, uma estratégia de imagem. E aí, pensando então nesse contexto geral, eu queria também entender, agora indo mais para o mundo de vocês, talvez, né? Acho que até talvez um pouco mais para o seu, Fabi, talvez por eu ter vivido esse dia a dia com você, o quanto que as cores impactam, como escolher melhor, vamos falar aí, esquecer um pouco do branco, né? Até na minha definição de cores, quando eu fui construir a logo da IKEA, a gente passou por uma primeira estratégia de marketing, depois passou por um segundo momento, e nesse segundo momento eles trouxeram inclusive cores, caso a gente tivesse uniformes, que a gente poderia ter cores mais quentes e tudo mais, né? O ambiente hospitalar, o ambiente de trabalho, normalmente é um ambiente que às vezes tem cores mais frias, um verde, um branco, um cinza, cores mais que às vezes não passam nem tanta proximidade com o cliente. Eu queria entender com vocês, assim, como escolher melhor, pensando na área de saúde, pensando aí nas diversas profissões, e que a maioria delas tem toda essa estratégia também de humanização, cuidado, carinho, atenção, credibilidade. Tem alguma dica, alguma orientação que seja mais efetiva para essa área, no sentido de escolher as cores? Não tem como a gente fazer nada muito carregado, a não ser que vocês trabalhem numa área de gestão, mas na assistência em si não tem como a gente carregar tanto. Então a gente vai para uma maquiagem ou para a escolha das cores da roupa, um acessório, tecido. Um brinco pequeno, Isso que você falou, né? Que são os detalhes. Como que eu vou entender se cabe para mim, se não cabe, ou realmente eu tenho que passar pela consultoria para saber? Não, nós podemos pensar em conceitos assim um pouco mais amplos, né? Pensando em cores. Como você trabalha ali? Aí também vai depender um pouco do nicho. Porque, como a Laura falou, se é uma dermato, que ela trabalha mais voltada para a questão estética, para beleza, então ela consegue usar bastante no sentido de cor. Então, ela pode usar cores que sejam mais brilhantes, cores quentes até, cores que vão representá-la ali também de uma forma mais poderosa até, mas que traga esse acolhimento, essa energia, uma transformação, que as cores também trazem isso. Por exemplo, as quentes são importantes até nesse aspecto. Mas se você já trabalha dentro de um ambiente hospitalar, vamos pensar num profissional que atue diretamente na área oncológica. Então, se ele está trabalhando ali, atendendo diretamente um paciente que está no estado talvez crítico ou de um sofrimento maior. Então, ele precisa transmitir mais acolhimento, mais segurança, credibilidade. Então, para esse profissional, as cores claras, suaves, vão ser muito mais interessantes do que cores vibrantes. Então, uma cor que
precisa ter muito cuidado com ela no ambiente, principalmente hospitalar, é o vermelho, porque o vermelho ele transmite uma agitação, uma motivação, algo que às vezes impacta para a pessoa que não está num bom momento de uma forma negativa. Então, assim, vai gerar uma confusão até ali naquela pessoa. Então, é uma cor que já não funciona, a não ser que você esteja mais no ambiente clínico. Então, que você atenda pessoas que não estão diretamente, pessoas que não estão diretamente passando por uma situação assim mais crítica também. Então essa percepção é muito importante para você entender qual que é o seu momento ali, qual que é o momento do seu paciente e aquilo que você vai transmitir, porque as cores claras, como eu falei, cores claras, suaves, as cores frias muitas vezes também transmitem, né, essa seriedade, mas ao mesmo tempo um acolhimento também, uma proximidade, uma leveza, uma suavidade. E talvez é o que a pessoa precisa ali. Então, não dá para você atender alguém, às vezes, com uma roupa vermelha, algo muito, porque a pessoa vai se sentir até intimidada ali com aquilo. Desconectada, porque o sentimento dela, às vezes, está tão distante daquilo ali. Então, o que é interessante? Você se aproximar daquela pessoa. O que são normalmente as cores que passam credibilidade, Fabi? Que passam essa... Na área da saúde, cores que são muito importantes, principalmente o azul e o verde, porque transmitem uma segurança, a esperança também. Até a sua logo, inclusive, tem o verde, né? Isso. Então, é uma cor que transmite essa seriedade, o verde a segurança, é muito prevalente. a esperança. Então, são cores interessantes também. O roxo, né? Um roxo mais claro, um lilás. As cores, o lavanda. Então, assim, cores quentes, né? Como o vermelho e o laranja, principalmente, vou pensar assim, mais essas duas cores, já não são tão interessantes, porque elas trazem essa agitação ali na composição, porque são cores realmente que trazem essa mistura ali de temperaturas, né? Temperatura quente, que traz uma intensidade muito forte, que às vezes pode confundir a pessoa ou deixá-la ali um pouco agitada demais, dependendo da forma como ela estiver. O laranja e o vermelho são muito presentes nas áreas de alimentação, alimentos, né? Porque sinaliza, às vezes, a atenção ou perigo. Então, essas mensagens fazem sentido também na nossa percepção. Então, por isso que realmente ela é mais usada dentro do ambiente de saúde, mais para esses avisos, assim, para o que remeta mais atenção. Ou então para áreas que não têm a ver com área essencial, né? Com certeza, que aí faz mais sentido. Gente, e partindo pro online, porque hoje a gente tem se posicionado muito no digital, né? Os profissionais, de forma geral, a maioria, né? A gente tem visto aí um movimento de agora médicos. A nossa vitrine, os médicos já estão falando nas redes sociais, coisas que a gente não via alguns anos atrás, eles já estão se posicionando. A gente tinha um tabu muito grande, nós como profissionais de saúde, de ir para a rede social e sofrer algum tipo de preconceito. Hoje não, hoje a gente já consegue perceber a presença desses profissionais nas redes sociais, se posicionando, falando, divulgando os seus trabalhos. Laura, você principalmente como fotógrafa, o que você observa de erros mais comuns aí no digital e que pode trazer uma imagem negativa para nós como profissionais? Olha, assim, pensando, acho que na proposta de uma forma mais ampla, vou falar tipo de erros mais amplos e depois a gente vai indo para o micro. Eu acho que o profissional da área da saúde, que ele ainda considera futilidade, ou então, tipo, blogueiragem, já começa a ser o primeiro erro, porque tem pessoas que começam a investir ainda com essa percepção de que, é algo fútil, nossa, que saco, nossa, não quero, sabe? Porque no passado não precisava disso, que invenção de moda. E o que Quem é inteligente não precisa. Esses dias eu vi uma fala desse jeito. Gente, quem é bom não precisa se divulgar. E o que eu falo muito, assim, claro que é o que eu falo, assim, ao longo dos ensaios eu vou conversando e vou explicando também da minha percepção como profissional para essas clientes, que às vezes são clientes que realmente não precisariam por questão de agenda, mas que agora estão começando a ter um pouco mais de dificuldade de alcançar esse público final. E o que eu falo? Da mesma forma que a internet, ela veio com um boom de informações, sabe?
nós temos muitas informações erradas. O profissional da área da saúde, que ele está começando a entrar, ele também está fazendo a diferença no sentido de começar a passar informações certas. Você entende? Isso para mim já é assim sensacional quando a pessoa ela já tem esse tipo de consciência, sabe? De que através, por exemplo, das redes sociais, ela consegue mostrar para um paciente que ele está precisando de ajuda, de que talvez o que ele está sentindo não é um sintoma, né, normal, não é algo natural, e também levar informação de qualidade, porque o que mais tem hoje são pessoas também querendo enganar as outras. Então, já começa por aí, sabe? Já é algo que não é fútil, sabe? Perfeito. Então, e aí já venho para uma perspectiva mais no micro. Eu acho que o que eu sempre falo, constância, sabe? Eu acho que é o que grande parte das pessoas tem dificuldade, começa e para. Tudo na vida, assim, quando a gente pensa no sentido de trabalho mesmo, para trabalhar, você precisa ser constante, né? Trabalhando no físico, né? Igual eu, né? Eu preciso ser constante no meu trabalho, né? Nos meus métodos, de como que eu atendo a minha cliente. Tudo na vida a gente precisa ter disciplina e constância. E quando você fala na questão de redes, não só necessariamente de redes sociais, mas de uma divulgação de uma forma mais ampla pela internet, é constância. A gente tem que considerar que aquilo faz parte do trabalho mesmo, sabe? E eu sinto que as pessoas, elas começam motivadas, às vezes, tipo, nossa, fiz um ensaio, fiz a consultoria, tô com tudo, vou aproveitar. E aí, no meio do caminho, ai, nossa, eu tô muito cansada do trabalho, não vai ter como. E para. Então, a constância, não tô falando da pessoa ser necessariamente ativa todos os dias, ou então, sei lá, né, postar 12 stories por dia. Não é isso, mas quem não é visto não é lembrado. Essa frase, eu acho que ela fala muito sobre isso, eu concordo. Melhor, né? Com certeza. E por isso que, às vezes, profissionais que não são tão legais se destacam, entendeu? Porque direto nós vemos histórias de inúmeros nichos, inúmeras áreas de pessoas que, às vezes, se destacaram e fizeram, sei lá, né, erros gravíssimos, sabe? Mas aí, dentro do que você tá falando, tem alguma coisa que você observa em fotos, vídeos, e que você entende que causa um ruído de imagem? Sim, com certeza. Que pode trazer prejuízo para nós como profissionais de saúde? Eu acho que aí entra muito na percepção da harmonia, mas assim, de uma forma até engraçado isso, igual. Às vezes acontece de uma cliente minha fazer um ensaio lindo, maravilhoso, mas ela não salva as fotos direito e posta as fotos desfocadas. Gente, perde a qualidade. Perde a qualidade. Você acabou de passar para o seu cliente de uma forma indireta que tanto faz, tá bagunçado. E da mesma forma, por exemplo, tô gravando um vídeo, sabe? Gravo um vídeo com aquele fiadão. Até orientação para nós aqui. Fiadão da rua, tremedeira, sabe? Ou então pega o celular, cabelo despenteado, fala às vezes muito bagunçado. São essas coisas sutis que fazem a diferença. Gente, fundo bagunçado já vi demais. Então, assim, a gente tá muito na era do orgânico também, da entrega orgânica, das pessoas se mostrarem como elas são. Isso tá muito tendência realmente no digital, tendência mesmo. Foi algo que eu fui no evento de marketing maior da América Latina agora, é algo que tá sendo falado, sabe? Do quanto da volta do orgânico, mas tudo tem que ter um limite, entendeu? Então, por exemplo, você pode aparecer sem maquiagem, não tem problema, sabe? Mas contando que também que as pessoas consigam te ouvir direito, entendeu? Então, que tem um mínimo de alinhamento, entendeu? Pra não parecer também um desleixo. Exatamente. Porque assim, não quer dizer que você vai estar natural, que você vai estar desleixada, mas também estar natural não é o sinônimo ali de você também não observar os detalhes ao seu redor, para ter essa harmonia. Outra coisa também que eu observo bastante aí, especificamente em profissionais da área da saúde, é a estética dos posts gráficos. Eu falo porque vários profissionais de inúmeras áreas já estão fazendo os posts. Às vezes, a pessoa que não tem condição, por exemplo, de contratar, né, um designer, faz no Canva, que é uma plataforma, né, mais acessível. E isso é muito importante. Eu sempre falo para as minhas clientes, o carnaval não pode existir nos posts, sabe? Isso você, quando você abre um perfil, você tem que tentar ter essa experiência reversa. Então, por exemplo, de você simular que você é uma cliente abrindo o seu perfil profissional.
Entendeu? Ser autocrítica com isso. Você vai conseguir ver a informação que você está passando, entendeu? Então, tem gente que gosta de colocar uma foto, uma logo gigante, aí depois vem uma escrita para lá, uma escrita para cá, e vira aquele perfil que não dá para você ver nada com nada, entendeu? E isso realmente impacta. Isso impacta, isso impacta. Assim, pode reparar que quando você está procurando algo para comprar, sabe, de uma forma geral, seja um serviço ou então um produto, você vai ser atraído por aquilo que está mais harmônico, entendeu? Então, a harmonia, até nessa questão dos posts, por isso que eu falo, é importante. Então, investir, assim, por exemplo, em um material de qualidade, esteticamente falando, é importante. Eu preciso de ter um profissional terceiro? Se você tiver como, maravilhoso, é ótimo. Mas se não tiver, pesquise sobre isso, sabe? Estude, sabe? Hoje a gente tem, tipo, o Google é uma plataforma que o YouTube também, que dá para você ter conhecimento acessível, entendeu? Então, assim, isso são esses detalhes que eu acho que os profissionais cometem bastante, sabe? Tipo, em relação aos erros mesmo. Então, esses posts com muitas informações, muito rebuscado, os detalhes em relação, às vezes, ao cabelo, ao fundo, ao chiado. Então, essas pequenas coisas. Lembrança que a gente teve uma época, não sei se eu vou falar os termos certos, vocês me corrijam. O pessoal fala muito de clean girl. Sim, às vezes eu acho que no TikTok a galera tá trazendo, né? Também tipo assim, quando tá tudo muito clarinho, tem um nome pra isso, né? Sim. Tudo muito branquinho. Minimalista e tal, tudo muito branco, vamos dizer, tudo muito branquinho, muito clarinho, muito harmônico, muito não sei o quê, e que isso foi uma tendência em um certo período que isso passou. Realmente é tendência, não é tendência? Passou, o blazer passou, não passou? Eu quero saber disso. Clean Girl realmente foi tendência e deixou de ser? Como que é isso? Eu quero que você fale da parte da moda, né? Mas, assim, falando da parte do marketing digital de uma forma mais ampla. A informação, ela precisa estar clara. Se ela está clara de uma forma colorida, tá ótimo. Se a pessoa conseguir passar isso de uma forma clara, com um fundo rosinha ou então com um fundo vermelho, tá ótimo, sabe? Não necessariamente eu acho que ela precisa ter uma estética minimalista, ou então, às vezes, precisa ser tudo branquinho, ou então nudezinho. Não, eu tenho perfis, depois eu vou até deixar, tipo, o arroba pra você colocar, sabe? De profissionais da área da saúde, inclusive de uma psicóloga maravilhosa, que ela usa tons pastéis. E ela tem um perfil impecável, sabe? Tudo lindo, harmônico. Mas por quê? Ela conseguiu, dentro disso, mesmo usando a essência, porque ela é uma pessoa que tem uma essência mais colorida, sabe? E, assim, fica lindíssima, inclusive. Ela conseguiu passar essa imagem, mantendo o acolhimento, a credibilidade e mantendo a estética dela do que ela gosta. O problema, na verdade, é quando a pessoa às vezes mistura tudo e vira aquele bololô, entendeu? De pega, por exemplo, o carnaval. E aí não dá para o terceiro, né? Às vezes para o consumidor perceber mesmo o que você está conversando. Mas eu não acho que seja. Eu acho que o minimalismo ele veio muito para ficar. Eu acho que, enfim, tá tendo muita abertura, principalmente para a parte do digital, mas eu acho que se a pessoa souber trabalhar bem com as cores, ela consegue fazer um excelente trabalho. Eu não sei se vocês conhecem aquela Bianca Ladeia, de BH, que é consultora de imagem, famosérrima. Não. Ela fala assim, se você entrar num restaurante, imagina uma pessoa entrar num restaurante, uma pessoa de blusa branca, calça jeans e tênis, normal. Uma calça normal, nada assim muito chique. Uma calça jeans normal, uma blusa branca e tênis. Agora imagina essa mesma pessoa entrando no restaurante com uma roupa já com um tecido mais encorpado e tal, com um sapato de salto, com uma maquiagem, alguns acessórios e tal. Você acha? Aí ela pergunta assim: você acha que o garçom vai atender as duas pessoas da mesma forma? Quem tá lá realizando o atendimento? E aí eu tô lembrando disso porque agora a gente falou muito dessa questão do adoecimento, de quem não se acha bonito, de quem às vezes não investe. Mas e quem investe e que quer ganhar dinheiro, investir na sua imagem, que quer fazer intencionalmente uma imagem mais estratégica para agregar valor, para ter uma resposta financeira melhor também? É fato que essa questão de ter essa imagem mais clean, os tons pastéis, isso está ligado ao valor financeiro, ao dourado, marrom, as cores mais claras, ou não tem nada a ver?
Isso tem muito a fala, ver depois eu também vou falar. com uma estética que ela seja mais clássica. Então, quando nós pensamos no ambiente mais clássico, a gente traz muito essa informação da seriedade, da autoridade, da formalidade, que isso também se relaciona com poder. Então, o dourado, ele representa o quê? Na nossa cabeça, quando a gente pensa dourado, a gente lembra do ouro. Por quê? É um metal nobre. Então, aquilo remete, sim, à riqueza, remete a essa sensação também de poder. E aí, essa estética que nós temos hoje, inclusive que é tendência, hoje ela é uma tendência, mas ela é atemporal. Então, aquilo que nós temos que é clássico, que é mais clean também, que é minimalista, é algo que não vai passar. Porque mesmo passando a tendência, vão existir pessoas que vão priorizar aquilo na imagem dela. Da mesma forma que a gente teve há pouco tempo, acho que há uns 2 anos assim, a moda dopamina, que foi pós-pandemia, que era tudo colorido. Sim. Nossa, color block. O color block, então, virou uma tendência. Só que existem pessoas que, para elas, aquilo não vai passar. Por quê? Faz parte do estilo dela. Então, o que é interessante? Tem uma especialista em marketing que eu gosto bastante, que ela chama Carol Cantelli. E ela, desde que eu comecei a seguir ela, deve ter assim uns 4 anos mais ou menos, ela usa roupas muito criativas e coloridas. E ela é uma autoridade. E ela conseguiu trazer a autoridade mantendo o estilo dela. E ela é uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa. Você entra no Instagram dela, é muito colorido. Só que você entra e você sabe que aquele ali é o Instagram da Carol Cantelli. Mas tem uma harmonia, né? Tem uma harmonia. Respeita aqueles princípios que você isso é trouxe. importante, assim. Então, é realmente você ter clareza naquilo que você quer comunicar, como a Laura falou. E eu acho que é aquilo de que no final o posicionamento de imagem fala sobre a essência. Não adianta, por exemplo, eu falar para minha cliente que é extremamente criativa, que ama as cores, falar assim, não, coloca o preto e branco. Ela não vai conectar com ninguém. Todas as pessoas que já não vai estar conhecem feliz ali. não vai estar feliz, ela não vai se sentir bem. E as pessoas que conhecem ela vão olhar e vão falar, nossa, tá snob, tá metida, tá... Não é ela, entendeu? Então, eu já considero que é possível, sim, você fazer um excelente trabalho com credibilidade, sabe? Sem necessariamente ter a estética minimalista. Eu só acho que precisa combinar com a pessoa. Então, no final, tem que ter a questão da essência, do que é. Entendeu? Perfeito. E aí é muito importante, assim, se conhecer para entender aquilo que faz sentido para você, das suas próprias referências ao longo da sua vida, porque a gente vai criando referências. Então, a Laura falou muito, inclusive, da mãe dela, da experiência de beleza que ela tinha ali ao ver a mãe dela. Então, isso foi formando o imaginário dela e foi formando também o estilo pessoal dela. Depois chegou no momento que ela teve um objetivo, que ela queria transmitir algo específico de acordo com o momento dela, com a profissão dela, com aquilo que ela quer comunicar. Então, ela observou isso e trouxe também para a imagem dela, ela trouxe para o marketing, enfim, para todo o posicionamento dela. Então, é importante a gente pensar nisso, que eu preciso ter clareza daquilo que eu quero comunicar e com quem eu quero me comunicar. A gente volta lá naquilo que eu falei, que se você não se posiciona de uma forma assertiva, direta, você faz com que o seu posicionamento, a sua imagem vire fofoca, porque as pessoas vão ver e vão falar, fulano parece assim, olha, agora tá fazendo tal coisa. Nossa, agora ela faz tudo que tá na moda. Usava colorido, agora passou, ela usa preto e branco, daqui a pouco vai usar preto, ela vai usar também, então você fica inconsistente. Meu Deus. Vira tendência, né? Então, Vira assim, só de tendência por tendência. Então, assim, você não consegue criar a sua marca pessoal, que isso é uma coisa também super importante. É a nossa assinatura de estilo, aquilo que a pessoa olha e fala, nossa, eu lembro, igual, por exemplo, o vermelho já é algo que as pessoas olham e falam, nossa, eu lembro da Laura. É algo, assim, muito voltado, assim, E é já... a sua cara mesmo. E é a minha cara mesmo, entendeu? Então, é surpreendente isso de, assim, associar, por exemplo, as roupas, a marca pessoal e o posicionamento, entendeu? Isso tudo faz muito sentido. Então, isso que você está falando, assim, casa bastante, é perfeito. Outra coisa, né, que a gente teve muito essa ideia de o único cabelo que comunica, isso é um pouco polêmica, mas o cabelo curto é o que comunica autoridade. Não necessariamente. Não só a nossa imagem, ela não é apenas composta de um elemento, é todo o conjunto. Então, se você se veste de uma forma que vai
trazer autoridade, o seu cabelo ele é um acessório. Claro que ele precisa estar alinhado com isso tudo, mas você não precisa ter um cabelo curto para transmitir autoridade, porque isso ainda assim é um tabu dentro da imagem e estilo. É que para você transmitir autoridade, você tem que cortar o cabelo, ou tem que usar ele todo numa cor única, ou loira. Então, assim, a gente foi construindo e pegando um pouco de todas essas informações e formando muitas vezes o nosso ponto ali do que é autoridade. E não é só isso. A autoridade realmente ela está formada ali dentro do seu posicionamento, do seu conhecimento. Mas eu sinto também que as pessoas elas buscam muito por respostas práticas, então por E isso rápidas, e né? rápidas. Então por isso que esse tipo de fala faz sentido, entendeu? Então quando você vai falar de posicionamento é uma construção, É uma construção. não é Eu prático fui e entender rápido. isso com a Fabi. É uma Porque a primeira construção. consultoria de imagem que eu fiz, na verdade, foi identificação de qual. De Foi de uma cartela de cores. tentativa de identificação de cartela de cores. Não foi uma consultoria de imagem. Consultoria de imagem é o que eu estou tendo agora com você. Porque a gente vai vivendo passo a É passo, um onde tudo se processo. encontra, né? E aí vem do imediatismo mesmo, eu acho que da sociedade atual, entendeu? De dar soluções práticas para tudo, mas posicionamento, criação de marca pessoal é um processo. Assim, até para as pessoas entenderem, sabe, isso, o que que você quer passar. É um processo que envolve autoconhecimento e até a fase da execução a gente tem que ir caminhando. Essas soluções práticas a gente sempre tem que duvidar, né? Uma coisa que eu achei super legal nessa. Eu ainda não fui pro seu lado, mas assim, nessa consultoria, foi essa construção de entender quem sou eu, como, né, com que eu me identifico, porque isso que você trouxe eu vou me vestir. Imagina, eu chego aqui com um decote aqui, igual aquelas mulheres que adoram. Eu gosto de decote, mas até um certo nível. E depende do contexto, Depende da né? ocasião. Mas eu chego com uma sainha curtinha e tal. Gente, não é a Luana. É. Ou, tipo, eu vou vestir um vestido super curto, não é a E outra coisa Luana. que não dá pra te imaginar, Lu. Por exemplo, você chegar aqui com um vestido, com uma manga bufante, cheio de babado, Clássica. florzinho, batom clarinho. A mesma coisa, né? Como? A Laura da mesma forma, porque não faz Desconecta parte. de mim. E isso eu achei super legal. A gente fez essa identificação, né, da, do que se conecta comigo, depois vem as cores, aí vem a questão do guarda-roupa, de entender os tecidos e tudo, para depois formar uma imagem. A memória do colar, que eu não esqueço, o colar com a estrutura mais rígida passa autoridade. Eu perguntei isso para ela numa aula que você estava dando, né, para nossa turma de liderança. E ela falou: não, gente, é um contexto. Colar sozinho ele não vai transmitir. O que que você tá. Qual que é o que Vestindo, que você né? tá vestindo junto com o colar, né? O brinco, os acessórios, a maquiagem e tal. Então, realmente tem todo um estudo, o trabalho de vocês é incrível. Ai, muito É difícil. Eu acho difícil. E a gente entender o que que é ruído de imagem, como fotografar, o que postar, o que não postar. Eu acho que isso é muito interessante. Cabe que o tempo já passou super rápido, que caberia muito mais conversa. Com certeza vocês vão voltar, a gente vai falar Vai mais. ser um prazer. Mas é muito legal, porque para vocês que são da área, é tranquilo falar. Mas para a gente que está ouvindo, a gente fica querendo entender mais. Mas né? uma coisa que é importante também, assim, para quando a gente fala de imagem, então, por exemplo, eu sou consultora, então as pessoas têm uma imagem, às vezes, muito perfeita, né, nisso. Mas eu também já errei. Eu já errei no meu posicionamento no Instagram, eu já errei na comunicação visual que eu trazia. Então, já ali no começo, que eu estava Faz parte. alinhando as informações, Faz trazendo ali parte. para mim, faz parte, porque às vezes a gente olha para todas as informações, para aquilo que é o resultado final, e esquece que existe um processo, que é nesse processo que eu vou me formando. E a partir disso que eu vou fortalecendo o meu senso estético, a minha percepção visual daquilo que é bonito, do que não é, daquilo que está adequado ou não. Então, assim, é um processo mesmo. A gente começa ali de um nível de conhecimento zero e vai evoluindo. Eu falo que a consultoria de imagem é um processo gradativo. E aí a gente pensa daqui para frente. Porque de repente você olha lá para o seu guarda-roupa e percebe que não faz nada faz sentido com o seu momento atual.
tá tudo certo. Você, a partir de agora, vai entender aquilo que funciona e você vai mudar a partir desse momento. Isso não invalida nada do que você já viveu, nada do que você já escolheu, mas você vai construir um novo para você. Então, isso também é muito importante, porque nós não somos pessoas assim que, nossa, nunca Nossa, erramos, nada O que disso. não pode mudar, O que né, não pode gente? mudar. Então, isso é importante também a gente entender que é um processo evolução Contínuo, né? e quando a contínuo. gente fala, né, tipo, de posicionamento de imagem, de autoconhecimento, é isso. Às vezes acontece algo na sua vida, que sua percepção muda, então tudo muda. Então, É, desde o seu posicionamento, assim, efetivamente, tipo, da forma como você se comporta, sabe? Até as roupas, tudo pode mudar. Gente, eu vou fazer, inclusive, um post falando sobre isso, que mostra o meu antes e depois, em uma época que eu já investi em posicionamento. Então, é muito engraçado. Tipo, mudou, é muito. sabe? Diferente. Muito Gente, de um diferente. ano pro A outro. maturidade Exatamente. também Então, faz a gente mudar muito. muito, É, exatamente. você olha Época assim de vida. uma foto minha de um ano atrás, já tem muita diferença para hoje. 2 anos, então, nem se fala. 4, gente, é assim, né? E é o que eu Eu sempre olho e penso, falo, meu comece, Deus, né? Tem tem que que começar. começar. Comece aos poucos, mas comece, sabe? É um processo, as pessoas, assim, hoje têm muito medo, mas eu acho que é essencial começar, E aí, uma sabe? coisa que a Laura falou muito pra gente, que é a constância. Então, comece e fica firme. Às vezes vai ter algum dia que você vai sair na Não pressa, não vai vai ser conseguir sair. motivado, Tudo bem, aquele dia, no outro, você se Faz de programa, se novo. organiza e faz diferente. Mas Uhum. não dá pra ficar naquela assim, hoje já me vesti assim, de qualquer jeito, amanhã eu vou vestir também. Não, hoje foi assim, aconteceu alguma coisa, uma circunstância, planejamento também, planeja. Gente, e voltando na referência lá dos livros, eu falei da Disney, você falou do jeito Harvard. de Harvard. É, tudo começa, eu até coloquei essa frase no Instagram, tudo começa em nós. Somos nós que subimos o nível de Aham, entrega. Se eu, lá no meu trabalho, começo a me organizar, né, de forma que a minha imagem se apresenta com credibilidade, eu vou mais arrumada, eu vou mais maquiada, as pessoas com certeza começam a me olhar com mais respeito, com mais valor. Isso é fato, né? O sim. exemplo lá do restaurante. Quem que Uhum. é melhor atendido? Quem que ele... Infelizmente, o cérebro a gente leva 3 segundos para julgar uma pessoa. A gente sabe disso. Então, essa questão de se organizar e de querer ter um nível maior de relacionamento, de contatos, passa por também olhar, principalmente, que eu adorei a abertura do podcast, é olhar para a gente, é olhar para si. Porque vocês falaram disso no começo, né? Você passou por um momento difícil, você passou por uma transformação, enfrentou Sim. vários altos e baixos na sua história de vida, venceu, conseguiu fazer seu nome, sua carreira, você também. E sempre nessa questão de se olhar, de se enxergar, de se entender, para chegar no momento de que vocês estão hoje, de mulheres bem-sucedidas, né, de pessoas que são referências aí na área, e é a gente que se impõe isso. Se eu fico só na reclamação, Aham, só falando, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar uma maquiagem, eu não consigo isso, não consigo aquilo, você não sai nunca desse looping também. não Então, às vezes sai. pode ser que você tenha dificuldade de acesso a alguma coisa, mas é possível começar, Com certeza. né? Eu queria que vocês deixassem um recado para a gente fechar. O André fez um dia um bate-bola, eu queria fazer um bate-bola com vocês, pode ser? Para a gente Pode, fechar? perfeito, eu E adorei. no final vocês deixam Muito uma bom. mensagem aí. É difícil, hein? Vamos lá. Acho que o mais difícil para mim é falar com você, Laura, que é muito Ah, específico. Vou começar pela Fabi. Hum, boa. Pele oliva. Pele oliva, uma característica super pessoal, que até você tem, né, Lu? Então, assim, realmente é uma percepção que às vezes você tem ali de uma dificuldade. Por exemplo, as pessoas que têm pele oliva, que é muito específica, uma pele que parece quente, mas ela é fria, às vezes não vai encontrar base, não vai encontrar a maquiagem certa, mas é algo que você consegue perceber ali ah, uma característica muito pessoal sua. Então, realmente é uma descoberta também que te leva para um caminho de conhecimento. Uhum. Eu vou puxar esse assunto de novo, porque esse assunto é interessante. É, poses.
as poses envolvem muito mais direcionamento do profissional do que necessariamente a pessoa em si. 90% das minhas clientes estão super preocupadas, sabe, com o posar. E elas falam, nossa, eu não dou conta, não sei fazer pose, mas a pose envolve muito mais direção criativa. Então, se o profissional souber te direcionar, vai fluir tudo bem. E eu falo que eu sou prova viva disso, porque eu não sou fotogênica, não sou. Comecei meu primeiro ensaio com a Laura pensando, o que que eu vou fazer? Não dou conta, não fico bem nas fotos. E quando eu vi o resultado, foi tão incrível. Eu falo isso muito pra ela, porque depois que eu comecei tanto a ser fotografada pela Laura, várias vezes, assim, além, né, do profissional, eu comecei a ter uma percepção muito mais leve da foto. Porque pra mim era muito difícil, e na minha profissão é Era muito visual, pesado, era né? pesado, era uma coisa chata. Então, depois que eu comecei, que eu passei por esse processo com a Laura também, Já ficou algo quero, muito mais leve. já quero, já Pra quero. vida mesmo. Fico muito feliz. Mais um para você, iluminação. Iluminação é tão importante quanto o ato do fotografar. A iluminação eu acho que eu diria que assim, falando em perspectiva de equipamento, é tão importante quanto a minha câmera, tão importante quanto o meu olhar. Não existe fotografia sem iluminação. E a iluminação, ela te dá o poder de deixar uma foto tanto do mais suave até o mais pesado, entendeu? É com ela que a gente consegue trazer até emoção para a foto. Olha só. É fundamental. Roupas curtas. Existem momentos adequados. Obrigada, amiga. Então, isso é muito importante. Não é que você não pode usar, mas existem momentos. Então, ter essa clareza de ocasião, de ambiente, gente, é a coisa mais libertadora do mundo, porque você vai saber onde você vai vestir aquela roupa que você ama, que às vezes é curta, que você pensa em, nossa, não posso, mas você vai saber, inclusive, com o que usar para equilibrar. Então, isso é muito importante. Perfeito. Maquiagem. Era para mim ou para ela? Para você. Para mim? Nossa, no âmbito de fotografia, a maquiagem também é muito importante. A maquiagem, ela tem o poder de valorizar, assim, alguém, mas também de desvalorizar. Então, eu acho que quando, especificamente, uma maquiagem fotográfica, ela é diferente da maquiagem social. Isso é uma temática, assim, que eu sempre trago. Não pode, a maquiagem, para fotografia, ela não é uma maquiagem que ela tem que ter muito iluminador, é uma pele mais opaca, uma pele mais mate. E isso dá o que falar, porque tem as clientes que amam, né, às vezes um iluminador, um glow, e o flash não dá certo, entendeu? Então, todas as vezes que eu vou fotografar, eu sempre mando uma cartilha especificando sobre como vai ser a maquiagem para o ensaio. Muito legal. É uma peculiaridade da fotografia, né? Da Bacana. filmagem também. Essa questão de que a maquiagem, às vezes, que é uma maquiagem adequada para o social, né? Não pra esse necessariamente momento. para esse momento. Autocuidado. Essencial. Porque realmente é algo que vai muito além. Como eu falei, não é só para você, mas é de fato nós pensarmos naquilo que você está trazendo para o outro, que você vai inspirar também. Isso eu falo que é muito importante. A beleza ela é inspiradora. Então, comece a observar. Se no seu trabalho você não tem costume, ninguém tem o costume ali de pensar num penteado para o cabelo, numa maquiagem leve. Se você começa, no início vai ter sempre aquele comentário: Nossa, para onde você vai? Nossa, Tá onde que é tão a festa? Tá tão amada. arrumada. E a gente muitas vezes tem vergonha disso. Nossa, eu atendo muitas mulheres que me falam: Eu tenho vergonha de parecer arrumada demais. E aí a gente não para pensar que isso é parte de uma construção que a gente tem vivido muitas vezes de relativizar a beleza. Então parece que estar bonita é ruim. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido algum. Então, você também pode inspirar e justamente desconstruir um pouco essa ideia de que a beleza não é importante. Legal. Eu gosto disso, da beleza ser inspiradora, eu concordo muito. E a fotografia hoje? A fotografia hoje é o que me move. Assim, eu falo que em todos os sentidos, porque é a fotografia que traz todo o conforto para minha família. Então, isso já, assim, eu falo que a gente começa pela base, né? Para a família. Então, é o que me trouxe muito conforto, tanto conforto emocional ao longo da minha infância, e hoje eu proporciono isso para o meu filho. Então, é crucial.
E para mim, além disso, a fotografia ela traz histórias. E eu acho que não tem nada mais surreal do que você conseguir contar histórias. Assim, hoje eu falo que eu trabalho, né, com âmbito comercial, mas mesmo assim eu trabalho com histórias. Eu conto as histórias das empresas das minhas clientes, Com eu certeza. conto histórias de realizações, eu conto histórias de Incrível. sonhos. Então, é o que me move, é o que eu vejo como missão, como propósito. Maravilhoso. Fabiola. Propósito. Propósito. Propósito é realmente você se encontrar. Você não só se encontrar, mas também você fazer com que outras pessoas se reencontrem com elas mesmas. E eu falo que isso é muito além de você escrever apenas, né, um propósito. A gente fala muito sobre isso nesse ambiente de desenvolvimento pessoal e tudo, mas é realmente você ter um objetivo e você direcionar a sua vida para servir. E aí, para fechar, eu queria que vocês falassem, fechassem com esse bate-bola aqui, esse último. E vou encerrar também agradecendo o pessoal e vendo vocês na próxima semana. Não esquece de curtir, compartilhar, enviar para quem precisa ouvir esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas eu quero saber agora, Fabiola por Fabiola, nessa história toda. Quem que é ela agora? A Fabiola é hoje uma mulher que encontrou uma nova missão. Então, isso foi para mim, em todo o meu processo também de vida, principalmente pelo período de adoecimento, foram muitas dúvidas, muitas incertezas, mas eu descobri hoje, principalmente na imagem e estilo, que eu falo assim, que vai muito além da moda também. Eu encontrei e reencontrei o meu sentido assim de missão. A forma como eu posso servir, a forma como eu posso também trazer para a minha vida o conforto, trazer para aqueles que estão comigo. Então, hoje, realmente, eu vivo, e eu falo muito isso, assim, que hoje eu vivo uma liberdade que é algo incrível, mas que eu fui aprendendo e desbloqueando. Então, hoje eu sou uma mulher Foi livre, de uma vez, né? me sinto realmente livre. Era uma coisa, eu lembro, assim, que desde criança, eu era uma criança muito diferente, assim, porque eu tinha uns questionamentos, umas coisas, assim, meio fora da época mesmo. Mas eu sempre busquei muito esse sentido de missão para minha vida. Eu lembro que muito pequena, assim, uma vez com 5 anos me perguntaram o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falei missionário. E eu nunca nem tinha ouvido falar, assim, sobre isso. E eu fui desenvolvendo, né, esse amor também, esse cuidado e a vontade de cuidar, de estar com as pessoas. Então, isso faz parte de mim. E hoje, na consultoria, eu falo que eu tenho uma oportunidade incrível de conhecer pessoas que talvez eu não conheceria. E que existe uma conexão que é, assim, surreal, que é uma coisa que eu vejo que realmente faz parte dessa É o missão. seu jeito também, Fabiola. E uma missão que hoje eu percebo que ela foi dada por Deus também. Uhum. Então, eu vivo muito a minha fé e espiritualidade, e hoje eu vejo a consultoria de imagem, eu vejo o meu trabalho como uma forma de servir e uma forma de missão. E a realização da Fabiola lá com 5 anos, que queria ser missionária, hoje sou missionária, fazendo com que as pessoas descubram o quanto a beleza delas pode curá-las e curar também outras pessoas. Nossa, lindo. Lindo. É muito pelo que você é, né? Pelo Com seu jeito, certeza. pela sua essência. É muito verdade isso que você falou. Mudou minha vida. Eu sempre falo isso pra ela. Eu falo isso pra todo mundo. Falo isso pra ela. E você, Laura Almeida, fotografia. O Olha, eu fico. Hoje eu falo que significa que. esse Laura Almeida? Que é bem, né? Aham. Marca Forte, né? Forte. Hoje eu falo que, assim, eu me encontrei também. Eu me encontrei em muitos aspectos, assim. Eu sempre fui uma pessoa que também sempre tive isso do servir ao outro. Eu acho que também por isso que eu entrei para psicologia, que é uma faculdade que traz muito disso, do acolhimento, do atendimento humanizado, sabe? E eu sempre pensei, gente, eu preciso fazer algo que tenha um propósito, que vá além, sabe? Algo que eu goste, mas que eu também consiga ver efetivamente eu fazendo diferença na resultado. vida das pessoas de alguma forma. Eu acho que isso é o sonho de quase todas as pessoas, né? Uhum. E assim, eu sinto hoje assim plenamente de uma forma palpável do quanto isso tá acontecendo na minha vida, assim, tipo, de ver que eu consigo através do meu trabalho fazer a diferença, sei lá, na vida da sua empresa, ou então na vida da empresa
de outras clientes, na vida dela de uma forma geral, do olhar, de como ela se vê. E acima disso, assim, é muito gratificante ter me encontrado na área, porque isso faz com que eu consiga também dar o meu melhor, por exemplo, no meu âmbito pessoal, com a minha família, sabe? Eu sou uma pessoa que eu amo viver, quem me conhece sabe, eu sou muito alegre, sou muito dinâmica, muito otimista, sabe? É algo meu mesmo. Então, eu tento trazer tudo disso, assim, dessa alegria pro meu dia a dia de trabalho, sabe? É muito gratificante, muito Maravilhoso. feliz. Esses dias veio no Instagram, tava rolando o feed, aí apareceu, pá, uma propaganda, várias imagens mudando. Eu, peraí, deixa eu ver aqui. Uma atrás da uma foto mais linda do que a outra. Eu olhei, aí no final começou a aparecer foto suas. Eu falei, gente, Olha o tráfego pago fazendo efeito. é incrível. Realmente, o trabalho que você faz o bom desse tipo de trabalho é que a gente consegue ver, né? Efetivamente, o resultado. Ver o resultado. E fora isso, eu acho que o que a Fabi trouxe muito é a troca, né? Assim, eu escuto todos os dias histórias incríveis, eu escuto, assim, são trocas incríveis, assim, do que eu consigo fornecer é o que eu consigo aprender também, eu aprendo todos os dias, é uma eterna aprendiz, assim, com todas as pessoas que se conectam comigo, sabe? É muito maravilhoso. Maravilhoso, gente. Obrigada. Obrigada a Nós que você, Lu, foi agradecemos, foi incrível. incrível. Foi bom Eu nem vi a hora passar. Eu também Não, não. Poderíamos conversar até amanhã. É isso. Hoje a gente fecha com um sentimento de leveza, um bate-papo maravilhoso. Eu já despedi do pessoal. Se vocês quiserem despedir também, fique à vontade. Muito obrigada. Fico muito feliz novamente de estar aqui com vocês, com mulheres tão maravilhosas. E assim, vida longa esse podcast, porque foi obrigada. incrível. Obrigada, amei, Incrível gente. mesmo. Então, é muito bom, assim, importante pensar, né, Lu, que vocês têm aqui essa proposta de trazer essa conversa de um jeito leve, que vai fazer com que esse conteúdo, com certeza, impacte na vida de alguém. Então, também a gente falou muito sobre isso, né, de propósito, de missão. Então, também é uma missão. Isso faz com que muitas pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo e elas vão, através disso, ter um despertar. Então, você que está assistindo, né, o podcast, viva realmente cada momento. Se você passou ali meio despercebido, volta. E todos os outros conteúdos, porque tem muita riqueza e muita entrega em cada segundo. De Maravilhoso, todos meninas. esses conteúdos. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, André. Muito E obrigada. vamos divulgar, né, pessoal? Vamos, com certeza. Compartilhar com quem precisa. Tira uma foto. Vamos. Até lá, pessoal. Até quinta que vem. Vejo vocês.